Cara, no meu entender, os grupos de esquerda no Brasil, nos últimos 3 ou 4 anos, quando digo grupos de esquerda, estou dizendo partidos políticos e, né, organizações ideológicas, né, cujos princípios, os fundamentos, as diretrizes são de esquerda, são de origem comunista, socialista, né, de fato ganharam muita vantagem dentro do sistema, né, constitucional, tal como ele é regido hoje. O que eu quero dizer com isso? O seguinte, é, eu estava assistindo a um dos últimos vídeos publicados no canal do Lula, né? Do ex-presidente Lula, no seu canal do YouTube. Um vídeo breve em que ele, vamos dizer assim, expressa uma mensagem de solidariedade ao MTST e ao seu líder, que é o Guilherme Boulos. O MTST, né, dispensando apresentações, é apenas um clone do MST, e o Guilherme Boulos, exatamente como líder do MST, não passa de um filhinho de papai delinquente que nunca pegou numa enxada. Mas nesse vídeo, o Lula então presta a sua solidariedade às diretrizes, às pautas do MTST, e ao longo do seu breve discurso, ele volta a enunciar, né, as palavras-chave, as palavras de ordem de sempre. A nossa luta. Nós vamos brigar para reconquistar esse país. Reconquistar aquilo que a extrema-direita tirou de nós, né? E todo o prejuízo que foi causado ao povo brasileiro, né? Também dispensa apresentações que os discursos do Lula, sobretudo do Lula, mas geralmente é um discurso que está na garganta de todos os líderes socialistas, é sempre assim, as pautas deles estão acima de tudo, da população, né, da Constituição de Deus, né, e o povo é sempre coadjuvante nesse processo e não o alvo principal, né, embora o Lula diga o contrário, né. Então é claro, assim, sempre o interesse deles é reconquistar o poder que eles tiveram já, né, dentro desse país. E, de certa forma, eles ainda contam com essa vantagem. Por quê? Porque o STF hoje, né, o Supremo Tribunal Federal, dos seus 11 ministros, 7 são indicações ainda do PT. E Alexandre de Moraes é a indicação do Michel Temer. E você percebe que ele está, de fato, a maior parte do STF está militando, sim, contra o atual presidente Jair Bolsonaro. E a perseguição é explícita, explicitamente seletiva, como você vê, né, nas últimas ações do ministro Alexandre, né, vamos dizer, intimando ali o Telegram a quebrar sigilos, ou então até bloqueá-lo. Portanto, você percebe o seguinte, que qualquer grupo de esquerda hoje no Brasil, seja oficial ou não, seja um partido político, eles contam com toda a vantagem, né, todo o apoio do sistema, que na verdade deveria ser neutro. Né? Todo o sistema, o STF, o STE, a própria mídia, né, a mídia mais tradicional, mais popular, todas elas estão a favor dos grupos de esquerda, se você olhar bem, e ferozmente contra, em oposição ao presidente Jair Bolsonaro. Obviamente, eu creio ainda que a maior parte da população espontaneamente vai votar no presidente Jair Bolsonaro, né? Vai reelegê-lo, vai tentar pelo menos reelegê-lo. E as estatísticas dizem isso muito. Né? São estatísticas variadas. Mas fora a população, basicamente quase toda a mídia e todo o sistema jurídico e o Senado, a Câmara, quase todos eles, em peso, estão contra o presidente Jair Bolsonaro. Então, como é que fica? Qual seria a necessidade, então, de Lula, ou Guilherme Boulos, ou Gleisi Hoffmann, ou Manuela Dávila, ou quem quer que seja aí da esquerda, insistirem em discursos em que nós devemos lutar para reconquistar o nosso espaço nesse país, lutar para reconquistar o que realmente, né, é bom nesse país, lutar para reconquistar, né, o melhor método de se governar e se produzir um bem para a população. Por que o discurso continua o mesmo? Por que manter essa fachada, a bandeira da luta, né, a bandeira da reconquista? Eles não precisam. Então, quantas vezes, com todas as barbaridades e prejuízos que, por exemplo, o Guilherme Boulos causou junto do MTST, todo o prejuízo público que já causou, quantas vezes ele de fato foi punido, meu? O cara tá aí soltinho. O Lula, os ministros do STF, o professor Lavo tem muita razão, né?
aparelhou o Estado, o PT aparelhou o Estado, os ministros do STF estão trabalhando em prol do Lula, em prol de colocar o Lula na presidência novamente, independentemente da vontade do povo. Entende? Então, foram anuladas as condenações e o processo foi todo transferido para o Tribunal Federal de Brasília. E está sendo, e esse mesmo processo está sendo burocratizado, ele não está andando, não está indo para frente. E a intenção é, como muito bem já explicaram muitos, vamos dizer, muitos jornalistas, muitos intelectuais aí de alto calibre, que é um meio de fazer prescrever os crimes do Lula e torná-lo elegível novamente. Entendeu? Então é claro que isso é um golpe. É o famoso, que o professor lá também explicava, o golpe administrativo. Você vê a quantidade de pessoas que expressam ameaças e barbaridades, por exemplo, contra o presidente Jair Bolsonaro e não são punidas. Ao passo que, muitas vezes, uma breve palavra de hostilidade do presidente Bolsonaro pode custar uma CPI contra ele. E contra todas as pessoas que o apoiam publicamente e que são notórias. Então, estão tentando desgastar e fragilizar o governo Bolsonaro e também fragilizar e amedrontar todos os seus aliados. Isso em peso, isso é assim, uma briga totalmente desproporcional. Então é claro que esse sistema todo está a favor dos grupos de esquerda, dos partidos de esquerda, sobretudo de Lula. Então como é que o Lula pode estar ali discursando por uma luta, por uma reconquista? Como? Se está tudo a favor dele, quem está tendo que lutar por alguma coisa é o presidente Jair Bolsonaro e as pessoas que o elegeram. Os grupos de esquerda não estão precisando lutar, porque eles já estão sendo favorecidos. De certa forma, seriam até dispensáveis. Né? Vamos dizer assim, o segundo plano deles, não há necessidade do Lula estar nas ruas. Porque a intenção deles é colocá-lo lá, né? Independentemente dele ser popular ou não, dele ser eleito pelo povo ou não. Entende? Mas o que acontece? Você tem que manter aquela fachada, aquela bandeira, aquelas palavras de ordem. Entendeu? Aquela retórica para, vamos dizer assim, representar, né, um papel para a população. Um papel, claro, é apenas um teatro. Para dizer assim, nós estamos fazendo a nossa parte e estamos fazendo isso de forma justa. Não somos costa quente. Na verdade são. Entende? Então todo o discurso Lula, Dilma, Manuela Dávila, Gleisi Hoffmann, Guilherme Boulos, Ciro Gomes, todos, é dispensável. Porque todo o sistema está a favor deles e contra o Bolsonaro, por exemplo. Mas eles mantêm o discurso porque para dizer que, vamos dizer assim, se eles fossem honestos, seria o famoso sincericídio, né? Eles revelariam o jogo. Aliás, esse jogo já foi revelado, e foi revelado por um membro do PT, que é o seu verdadeiro testa de ferro, que é o José Dirceu. Ele disse, acho que isso mais de uma vez, em entrevistas, que nós vamos chegar ao poder, nós vamos tomar o poder com eleições ou não. Isso é assim, aquele ato falho do psicopata, entendeu? Então, o que o José Dirceu falou deixa claro que não haveria necessidade nem da propaganda, nem de uma campanha do Lula pelo Brasil. Porque a intenção deles é colocá-lo lá, né, com aceitação do povo ou não, com campanha ou não, entende? Mas você tem que manter o slogan, tem que fazer o teatro para ocultar, né, que o sistema os está favorecendo, embora eles digam que estão lutando contra o sistema.